Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Nesse vídeo, trago excelentes notícias para os investidores da Copel, empresa que possui os códigos de Bolsa de Valores CPLE 3, 6 e 11. Isso porque a companhia divulgou excelentes notícias no terceiro trimestre de 2021 e vamos analisar e interpretar os dados para levar informação de qualidade. Além dessa publicação oficial feita pela companhia, vou comentar sobre a evolução gráfica, indicadores fundamentalistas e investimentos da companhia. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E já começando esse vídeo falando sobre o gráfico da Copel, aqui mostro para vocês o ativo CPLE 6, isso na periodicidade de um dia, ou seja, cada candle desse equivale a um dia. E vocês vão lembrar do vídeo que eu fiz no dia 1º de novembro deste ano, em que o gráfico apresentava exatamente este candle do dia 29 de outubro de 2021. E lá eu falei para vocês que existia grande probabilidade das cotações sentirem suporte em R$ 5,92, justamente porque estava em cima da média exponencial de 200 períodos, que naquele dia estava a R$ 5,92. E vejam o que aconteceu. Exatamente isso. As cotações sentiram suporte depois nos próximos dias, 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, e todas as vezes o mercado recusou cotações abaixo de R$ 5,90. E na sequência, o mercado empurrou as cotações até R$ 6,44, e isso acabou representando uma alta de 8,75%. Então, deixo aqui meus parabéns para aqueles que conseguiram aproveitar essa oportunidade e colocar quase 10% no bolso no intervalo de menos de 2 semanas. E para aqueles que desejarem ver, vou deixar um card aqui para vocês do vídeo que eu falei sobre essa possibilidade de alta. Mas só lembrando vocês, esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem venda. O que fazemos aqui é estudar a tendência do ativo e avaliar as oportunidades que podem surgir. E eu tenho que dizer para vocês que isso é um mercado de renda variável, então não há garantias. E se por acaso alguém disser para vocês que tem garantias, que é possível adivinhar qual é a cotação do preço, desconfiem, porque isso não é possível. Ninguém consegue fazer isso. O que é possível fazer é utilizar a análise técnica para descobrir gatilhos de entrada ou saída provável de um ativo. E que nesse momento ele está fazendo uma formação gráfica que eu gosto muito, que é justamente a possibilidade dele montar um pivô de alta. E isso porque os preços já testaram o limite mínimo, tiveram uma alta e agora eles retornaram para testar qual será o próximo limite inferior. E novamente, chamo a atenção de vocês que ele está testando agora o limite da média móvel exponencial de 21 períodos, e isso em R$ 6,22. Então sim, abre a possibilidade do ativo lateralizar um pouco, ou simplesmente ele começar a subir nos próximos pregões. O importante é que ele supere essa máxima dos R$ 6,44 por pelo menos um pregão, para assim a gente confirmar essa reversão de tendência de baixa no curtíssimo prazo e passe para a tendência de alta no curtíssimo prazo. E como eu já sei que muitos de vocês consideram a Copel como uma boa alternativa de investimentos, mas que muitas vezes as pessoas mandam mensagens para mim, seja no Instagram ou aqui no YouTube, falando da preocupação dos ativos da Copel não ter tag along. E é verdade, o tag along somente existe para as ações ordinárias CPLE 3 de 80%. Mas uma boa notícia que eu já trago aqui para os investidores e que eu já havia comentado em outros vídeos aqui do canal é a possibilidade de migração para nível 2 de governança corporativa. E Alex, o que isso significa? Bem, mostro aqui para vocês. Quando a empresa vai para o segundo nível de governança corporativa, isso vai permitir que ela estabeleça um novo nível de tag along. E como vocês podem ver, um dos objetivos dela é alterar o tag along de 80% das ações ordinárias e 0% das ações preferenciais para 100% nas ações ordinárias e preferenciais. Isso mesmo. Então, aquele que investir tanto nas ações CPLE 3, quanto CPLE 5, quanto CPLE 6, agora terão também 100% de tag along. E sendo assim, não existe mais diferença entre os ativos, ao menos na segurança que alguns investidores desejam em relação ao tag along das empresas. Então, reforçando, todos os ativos da Copel, tanto as ações ordinárias e preferenciais, agora terão 100% de tag along. Bem, agora vamos falar então dos destaques do terceiro trimestre de 2021, já começando pelo EBITDA. Esse EBITDA gigantesco que a empresa apresentou de 4,5 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre de 2021, e isso representou 7,5 bilhões de reais
até setembro, ou seja, do início do ano até setembro de 2021. E só para que vocês tenham ideia de quanto esse EBITDA é gigantesco, o EBITDA reportado pela Taesa foi de pouco mais de 400 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. E é claro que existem efeitos não recorrentes aqui nesse 4,5 bilhões de reais, como vamos falar, que foi o desinvestimento da Copel Telecom, que representou 1,7 bilhões de reais, e a repactuação do GSF, que representou 1,6 bilhões de reais. Mas mesmo assim, o EBITDA ajustado foi de 1,3 bilhões de reais, e isso representa 3,8% a mais do que o terceiro trimestre de 2020. Realmente, um resultado fenomenal para essa empresa do setor de energia elétrica. Além disso, como também mencionei para vocês em outro vídeo aqui do canal, a empresa está destacando o programa PDI, que basicamente é o Programa de Demissão Involuntária, que abrangeu 509 adesões, ou seja, a Copel conseguiu aposentar 509 pessoas e isso gerou 151 milhões de reais anualmente para a empresa. Então, as despesas dela também caíram, o que vai fazer com que ela seja ainda mais eficiente do que ela já tem sido. E meus amigos, gostaria de convidar vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para estimular que esse tipo de conteúdo continue sendo produzido e também para alcançar mais pessoas no YouTube. Então, para aqueles que puderem apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. E agora explicando esse EBITDA e também falando do lucro líquido, só peço bastante atenção de vocês para que não haja nenhum entendimento equivocado. Esse EBITDA que eu estou mostrando para vocês é o EBITDA com efeitos não recorrentes, ou seja, que inclui as operações descontinuadas da Copel Telecom. E como isso gerou um enorme caixa para a companhia, a diferença ficou gigantesca, com 274,8% a mais de EBITDA comparando trimestre contra trimestre e 79,9% comparando o acumulado do ano com o ano, em que 2020 fechou com 4,1 bilhões e 2021 com praticamente 7,5 bilhões de reais. Já no lucro líquido, também mostrou um crescimento absurdo de 319,2%, um crescimento irreal, justamente porque aqui está considerando a grande entrada de capital vinda da Copel Telecom, e nos anos 2020 e 2021, um crescimento de 67%, o que fez gerar praticamente 2,9 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, isso de lucro líquido. Mas de novo, falando aqui que temos tanto a Copel Telecom quanto a repactuação do risco hidrológico, que é o GSF, e que tem efeitos não recorrentes. E por essa razão, vou mostrar para vocês agora com efeitos recorrentes, e que mesmo assim a empresa conseguiu demonstrar crescimento de 3,8%, trimestre contra trimestre, 16,6% comparando 2020 com 2021, isso do EBITDA, e o lucro líquido também cresceu significativamente. O terceiro trimestre cresceu 6% e no ano 31,5%. Então, mesmo sem os efeitos não recorrentes, ainda assim a empresa apresentou resultados extremamente lucrativos, um crescimento fenomenal em relação ao terceiro trimestre de 2021. E só lembrando que a empresa ainda destaca que tem impacto da crise hídrica no terceiro trimestre de 2021, mas que acabou se beneficiando de alguns eventos, como por exemplo a revisão tarifária e o crescimento do mercado de fio, que é a parte de distribuição, também falado aqui no canal, além da maior remuneração de ativos de transmissão. E uma notícia que interessa a todos os investidores de longo prazo, que é justamente saber qual é o saldo de caixa. E esse saldo de caixa, como eu venho mostrando aqui para vocês em vários vídeos aqui do canal, onde fiz até projeções que foram corretas em relação aos valores da Copel Telecom e também da repactuação do GSF, a empresa está mostrando aqui para gente um caixa de 4,8 bilhões de reais apurado até 30 de setembro de 2021, ou seja, um caixa 50% maior em relação a setembro de 2020. E isso abre espaço para que a empresa possa fazer investimentos ou pagamento de dividendos extraordinários. Fato esse que também já expliquei aqui no canal e vou deixar até um card aqui para vocês que possam ver sobre essas possibilidades. E eu não vou mencionar em detalhes aqui no vídeo, justamente para que esse vídeo não fique muito extenso. Além disso, outro ponto que quero chamar a atenção de vocês é para a parte do CAPEX, que são os investimentos da empresa. E isso é muito importante, justamente porque o investidor de longo prazo precisa que a empresa continue investindo nela mesma para fazer com que ela gire mais receita e, tendo mais receita, consiga ter mais lucro líquido. Tendo mais lucro líquido, mais dividendos. E nesse caso, a empresa conseguiu investir 505 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, o que é um crescimento de 17,3% em relação ao terceiro trimestre de 2020. E como praticamente todos os vídeos que eu faço sobre a Copel, eu sempre trago a atenção de vocês para a alavancagem da empresa, que é justamente o perfil da dívida,
dívida e que só temos a comemorar, ou seja, quem é investidor da Copel tem razões de sobra para comemorar esse resultado, especialmente olhando a dívida líquida da empresa. Quando comparado com o EBITDA, caiu para 0,8 vezes no seu múltiplo, ou seja, dividindo a dívida líquida pelo EBITDA, a razão é 0,8. E talvez para você que acabou de chegar no canal, eu vou explicar novamente a questão da política de dividendos, porque a empresa cita que o payout dependerá da alavancagem IFCD, que é o fluxo de caixa disponível da empresa, em relação ao ano de apuração. E quando o perfil da dívida está abaixo de 1,5 vezes, a empresa vai fazer um pagamento de 65%, enquanto maior do que isso, o payout é de 50%. E mesmo com um payout alto como este, ainda assim, a empresa conseguiu fazer um investimento de praticamente 2 bilhões de reais até o dia 30 de setembro de 2021, que foi a apuração que a empresa fez para fazer esse relatório. Então, a empresa conseguiu resultados excepcionais, tanto nos não recorrentes que geraram mais caixa para a empresa, ela está com um caixa gigantesco, como eu mostrei para vocês, ela conseguiu aumentar o lucro líquido dela, mesmo nos não recorrentes, num crescimento absurdo de 31,5% no apurado até setembro de 2021 e ainda por cima conseguiu reduzir o perfil da dívida com um múltiplo de 0,8, ou seja, necessariamente elevando o payout da companhia para 65% de acordo com sua política de distribuição de dividendos. Esses quase 2 bilhões sequer tem um complexo eólico Vilas, que vai ser entregue em novembro de 2021, e por isso ele não entrou nessa contabilidade, justamente porque o fechamento foi em setembro. Então, realmente a empresa está com resultados excepcionais. E aí, certamente, eu já estou vendo vocês me perguntando nos comentários, mas Alex, qual dos ativos é o melhor para investir neste momento? E eu mostro aqui para vocês. CPLE3 está com dividend yield de 24,04% nos últimos 12 meses, porque pagou R$ 1,37 por ação. Já a CPLE6 está com R$ 24,24, porque pagou pouco mais de R$ 1,51 por ação. Então, significa que CPLE6, nesse momento, está sendo a melhor escolha. Mas eu não quero simplesmente falar isso para vocês. Eu também quero explicar como vocês mesmos podem chegar a essa conclusão. Porque pode ser que quando você estiver vendo este vídeo, essa situação já tenha se alterado. Como você chega a essa conclusão? Basta pegar o dividendo de R$ 1,51 ou R$ 1,37 da ação ordinária e dividir pela cotação dela. É aquele que der um percentual mais alto. No caso, você vai ver o resultado fracionário, ou seja, vai ser 0, algum valor, e esse algum valor depois do 0, vai ser exatamente esse percentual que eu estou mostrando para vocês, de CPLE3 ou CPLE6, e aquele que for maior é a ação que está valendo mais a pena naquele momento. Mas só lembrando, de novo eu menciono para vocês, que essa não é uma recomendação de compra e nem de venda de Copel. E aí vou mostrar para vocês também algumas projeções baseadas na lucratividade que a empresa teve neste ano. Então eu consigo fazer uma projeção de LPA, ou seja, o lucro por ação, de R$ 1,20 para a Copel. E como vocês podem ver, é um resultado até mesmo conservador quando olhamos para o pagamento que a empresa fez nesse ano, e ele é conservador de propósito, justamente porque tiveram efeitos não recorrentes no ano de 2021, e quero mostrar para vocês uma visão mais conservadora. Então, R$ 1,20, e a empresa nos dando essa excelente notícia da redução do perfil da dívida para menos de 1,5 no seu múltiplo, ou seja, atualmente está com apenas 0,8, então eleva seu payout de 50% para 65%. Então notem que esses pagamentos que a empresa fez nesse ano de R$ 1,37 para a CPLE3 e R$ 1,51 para a CPLE6 teriam sido muito maiores se ela já estivesse com payout de 65%, mas ela fez esses pagamentos com payout de 50%. Bem, e aí isso vai gerar um dividendo por ação de 78 centavos. Quase 80 centavos por ação é muito dinheiro, justamente porque temos que analisar quanto que a empresa vai conseguir pagar de maneira constante para o investidor. E essa projeção é justamente para isso, para dar a você a percepção mais apurada possível do que a empresa pode fazer com os resultados que ela tem obtido. E isso vai gerar um dividend yield projetado de 12,5%, ou seja, um dividend yield excepcional para o setor dela. E aí vocês podem me perguntar, mas Alex, a empresa está fazendo um pagamento neste ano de 24% ou mais, e você está dizendo que ela vai pagar apenas 12,5%? E aí eu vou responder para vocês, não, meus amigos, não é apenas 12,5%. Esse resultado é o que de fato a empresa consegue gerar sem os efeitos não recorrentes que aconteceram neste ano, como a repactuação do GCF e a venda da Copel Telecom. E podem ter certeza que esse é um dividendo fantástico. E por isso temos um preço teto para a CPLE6 a 6% de R$ 13. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da Copel e o que vocês acharam dessas notícias que eu trouxe para vocês. Deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza vocês podem ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também.
Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.